Capítulo 20. A casa em chamas. O Senhor, Buda, replicou ao venerável Sariputra, em um povo, cidade, vila de mercado, distrito de condado, província, reino ou capital vivia um cabeça de família, velho, de idade avançada, decrépito, fraco de saúde e força, mas rico, próspero e rico. Sua casa era grande, em extensão e em altura, e era velha, construída fazia muito tempo. Habitavam-na muitos seres vivos, uns 2, 3, 4 ou 5 centenares. Tinha uma única porta, o telhado era de palha, as terraços se afundaram, os alicerces estavam podres, as paredes, esteiras e cimentos se encontravam em avançado estado de decomposição. De repente apareceu uma grande labareda de fogo e a casa começou a arder por todos os lados. E este homem tinha muitos filhos jovens, 5, 10 ou 20, e saiu ele sozinho da casa. Quando aquele homem viu sua casa ardendo por toda parte com uma grande massa de fogo, entrou-lhe medo e ficou a tremer. Lhe agitou a mente e pensou para si: fui bastante competente, na verdade, para atravessar a porta e escapar da casa em chamas, rápido e seguro, sem que me tocasse nem me chamuscasse essa grande massa de fogo. Mas e meus filhos jovens, meus filhos pequenos, aqui, nesta casa em chamas, jogam, brincam de correr e se divertem com todo tipo de jogos. Não sabem que sua residência está em chamas, não entendem, não o percebem, não lhe prestam atenção, e por isso não sentem nenhuma agitação, embora ameaçados por este grande fogo, embora em estreito contato com tanto mal, não prestam atenção ao perigo que entranha e não fazem nenhum esforço por sair. Do Tissadharma Pundarika, no Buddhist Scriptures, Edward Conze, Harmonsworth, Middlesex, Inglaterra, Penguin Books, 1959. Uma das razões que faz tão interessante escrever para a revista Parade é o que recebo em troca. Com 80 milhões de leitores se pode fazer uma amostragem da opinião dos cidadãos dos Estados Unidos. Pode-se entender o que pensa a gente, quais são suas ansiedades e esperanças, e possivelmente inclusive onde nos perdemos. No Parade saiu publicada uma versão abreviada do capítulo anterior no que se refletia a atuação de estudantes e professores. Recebi uma montanha de correio. Alguns negavam que existisse um problema. Outros diziam que os americanos estavam perdendo sua aguda inteligência e saber fazer. Uns pensavam que havia soluções fáceis. Outros que a raiz dos problemas era muito profunda para resolvê-los. Muitas opiniões me surpreenderam. Um professor de 10º curso de Minnesota fez cópias do artigo e animou aos alunos a me dizer o que pensavam. Transcrevo a seguir o que escreveram alguns estudantes de ensino médios norte-americanos, respeitando a gramática e pontuação das cartas originais. Não há americanos estúpidos, só tiramos piores notas na escola. E o que talvez seja bom que não sejamos tão preparados como os outros países. Assim podemos importar todos os nossos produtos e não temos que gastar todo o dinheiro nas peças das mercadorias. E se outros países o fazem melhor, o que importa? O mais provável é que acabem vindo aos Estados Unidos. Nossa sociedade vai atirando com os descobrimentos que fazemos. Balança devagar, mas a cura do câncer está em caminho. Estados Unidos tem seu próprio sistema de aprendizagem e o melhor não é tão avançado como o deles, mas é igual de bom. Por outra parte, acredito que seu artigo é muito educativo. A nenhum menino dessa escola gosta da ciência. Realmente não entendo do que vai o artigo. Pareceu-me muito aborrecido. Simplesmente, não me interessa. Eu estudo para ser advogado e, francamente, estou de acordo com meus pais quando dizem que tem um problema de atitude com a ciência. É verdade que alguns meninos americanos não o tentam, mas, se quiséssemos, poderíamos ser mais preparados que qualquer outro país. Em lugar de fazer deveres, os meninos olham a televisão. Tenho que reconhecer que eu faço,
Pus meu limite de umas 4 horas ao dia. Não acredito que seja culpa do sistema da escola. Parece-me que todo o país põe uma ênfase insuficiente na escola. Minha mamãe prefere lombriga jogar basquete ou ao futebol que me ajudar a fazer um trabalho. Conheço muitos meninos aos que lhes dá totalmente igual não fazer bem seu trabalho. Não acredito que os meninos americanos sejam estúpidos. Só ocorre que não estudam bastante porque a maioria trabalham. Muita gente diz que os asiáticos são mais preparados que os americanos e que o fazem tudo bem. Mas não é verdade. Não são bons em esportes. Não tem tempo de fazer esporte. Eu me dedico a fazer esporte. E tenho a impressão que os outros meninos de minha equipe lhe empurram a se sobressair mais no esporte que nos estudos. Para ser os primeiros teríamos que ir todo dia à escola e não fazer vida social. Agora entendo por que muitos professores de ciências se zangam com você por menosprezar seu trabalho. Ao melhor, se os professores fossem mais interessantes, os meninos quereriam aprender. Se a ciência se apresentasse de maneira divertida, os meninos quereriam aprender. Para isso, já seria hora de começar a deixar de ensiná-la como meros feitos e números. Francamente, custa-me acreditar nos dados sobre a ciência nos Estados Unidos. Se estivermos tão atrasados, como é que Mikhail Gorbachev veio a Minnesota e os dados de controle de Montana para ver como funcionam nossos computadores e isso, 33 horas para os de quinto curso, em minha opinião é tanto que quase são as mesmas horas que um trabalho de jornada completa. Assim, em lugar de fazer deveres, poderíamos ganhar dinheiro. Quando comenta quão atrasados estamos em ciência e matemática, por que não tenta dizê-lo de uma maneira mais amável? Deveria sentir um pouco mais de orgulho de seu país e suas capacidades. Acredito que seus feitos são pouco concludentes e as provas muito frouxas. Em geral, expôs um bom tema. Em geral, estes estudantes não acreditam que exista um problema sério. E, se existir, não pode fazer-se grande coisa a respeito. Havia muitos que também se queixavam de que as conferências, as discussões em classe e os deveres eram aborrecidos. Para uma geração televisiva que sofre transtornos de déficit em diferentes graus, certamente são aborrecidos. Mas passar 3 ou 4 cursos praticando uma e outra vez a soma, subtração, multiplicação e divisão de frações pode aborrecer a qualquer. E a tragédia é que, por exemplo, a teoria da probabilidade elementar está ao alcance desses estudantes. Igual ocorre com a apresentação das formas de plantas e animais sem evolução. A história como guerras, datas e reis sem o papel da obediência à autoridade. A avareza, a incompetência e a ignorância. O inglês sem a introdução de novas palavras na linguagem e o desaparecimento das velhas. E a química sem a origem dos elementos. Ignoram-se os meios para despertar o interesse destes estudantes apesar dos ter à mão, dado que o que fica gravado na memória dos alunos a longo prazo, de tudo aprendido na escola, é só uma pequena fração. Não parece essencial lhes expor temas que não sejam aborrecidos. E lhes inculcar o desejo de aprender. A maioria dos adultos que me escreveram consideravam que era um problema importante. Recebi cartas de pais que me falavam de meninos com curiosidade dispostos a trabalhar duro, com paixão pela ciência mas carentes de um entorno adequado de recursos para satisfazer seus interesses. Outras cartas eram de pais que não sabiam nada de ciência e sacrificavam sua própria comodidade para que seus filhos pudessem ter livros de ciência, microscópios, telescópios, ordenadores e equipes de química. De pais que diziam a seus filhos que o estudo disciplinado os tiraria da pobreza. De uma avó que levava chá a um estudante que seguia fazendo os deveres a altas horas da noite. Da pressão dos companheiros para não destacar na escola porque faz que outros pareçam maus. Aqui há uma amostra, não uma pesquisa de opinião, mas sim comentários representativos, de outras respostas de pais. Entendem os pais que não se pode ser um ser humano completo se for um ignorante. Tem livros em casa, e uma lupa, enciclopédia, animam a seus filhos a estudar. Os pais ensinam a ser paciente e perseverante. O dom mais importante que podem oferecer a seus filhos é a ética do trabalho duro.
Mas não se podem limitar a falar disso. Os que aprendem a trabalhar duro são os que o veem fazer a seus pais. A minha filha fascina a ciência, mas não lhe ensinam nada na escola nem na televisão. Minha filha foi qualificada de superdotada, mas a escola não tem nenhum programa de enriquecimento em ciências. O tutor me disse que enviasse a uma escola privada, mas não nos podemos permitir isso. A pressão dos companheiros é enorme. Os tímidos não querem destacar tirando boas notas em ciências. Desde que chegou aos 13 ou 14 anos, o interesse que sempre tinha tido minha filha pela ciência começou a desaparecer. Os pais também tinham muito o que dizer sobre os professores, e alguns comentários destes eram eco dos seus. Por exemplo, queixavam-se de que os professores estão preparados para a maneira de ensinar, mas não para saber o que ensinar. Que grande número de professores de física e química não são licenciados em física ou química e ensinam a ciência com desconforto e incompetência. Que os próprios professores mostram muita angústia ante as ciências matemática, que resistem a que lhes façam perguntas, ou respondem. Está no livro. Olha-o. Alguns se queixavam de que o professor de biologia era um criacionista. Outros se queixavam de que não era. Entre outros comentários dos professores ou a respeito deles. Estamos criando uma coleção de imbecis. É mais fácil memorizar que pensar. Tem-se que ensinar aos meninos a pensar. Os professores e os programas estão caindo ao mínimo comum denominador. Porque o treinador de basquete ensina química. Exige seus professores que dediquem muito tempo à disciplina e ao programa social. Não temos nenhum incentivo para exercer nosso próprio julgamento. Sempre temos aos altos mandos nos olhando por cima do ombro. Abandonar os lugares em propriedade em escolas e universidades. Livrar-se dos inúteis. Deixar a contratação e a demissão aos diretores, decanos e superintendentes. Meu prazer pelo ensino civil repetidamente frustrado pelos diretores de tipo militarista. Dever-se-ia dar uma recompensa aos professores segundo seu rendimento, especialmente segundo o rendimento dos estudantes em provas nacionais padronizadas e a melhora de rendimento do estudante nestas provas de um ano a outro. Os professores estão afogando as mentes de nossos filhos quando lhes dizem que não são o bastante preparados. Por exemplo, para estudar física. Por que não lhes dar a possibilidade de começar o curso? Meu filho teve que acontecer curso embora esteja a 2 níveis por debaixo de outros da classe em leitura. A razão que me deram era social, não educativa. Nunca alcançará bom nível se não o trocarem. Em todas as escolas se deveria exigir que a ciência, e especialmente na escola superior, esteja incluída no programa. Deveria estar coordenada com os cursos de matemática que tomam os estudantes ao mesmo tempo. A maior parte dos deveres são uma pura ocupação em lugar de ser algo que faça pensar. Penso que Diane Ravitch, New Republic, 6 de março de 1989, conta o tal como é. Como contou recentemente uma estudante da Unterig Show na cidade de Nova York. Saco muitos sobressalentes, mas nunca falho disso. É mais enrolado tirar mais notas. Se te interessar a escola e se nota, pontuam-lhe de inseto estranho. A cultura popular através da televisão, cinema, revistas e vídeos, transmite continuamente a mensagem às mulheres jovens de que é melhor ser popular, sexy e enrolada que inteligente, competente e honesta. Em 1986, os investigadores encontraram uma ética anti-acadêmica similar entre os estudantes masculinos e femininos de ensino superior de Washington, degraus Celsius. Apontavam que os estudantes capazes tinham que suportar uma forte pressão de seus companheiros para não tirar boas notas na escola. Se triunfavam nos estudos, podiam ser acusados de atuar como brancos. Seria fácil para as escolas conceder muito mais reconhecimento e recompensas aos meninos que destacam em ciências e matemática. Por que não o fazem? Por que não lhes dar de presente jaquetas especiais com as letras da escola? Anunciá-lo em assembleias, na revista da escola e a imprensa local. Recompensas especiais da indústria local e as organizações. Isto custa muito pouco, e poderia vencer a pressão dos companheiros. O programa Head Start é o único eficaz. Para
para que melhore a compreensão da ciência por parte dos meninos e todo o resto. Também havia muitas opiniões apaixonadas e muito controvertidas que, como mínimo, dão uma ideia do muito que pensa a gente neste tema. Uma amostra. Hoje em dia todos os meninos preparados procuram dinheiro rápido. Por isso se fazem advogados e não científicos. Eu não quero que melhore a educação. Neste caso ninguém quereria conduzir um táxi. O problema da educação científica é que não se honra suficientemente a Deus. O ensino fundamentalista de que a ciência é humanismo e não é de confiar é a razão pela que ninguém entende a ciência. As religiões têm medo do pensamento cético que se acha no coração da ciência. Sou vício miolo aos estudantes para que não aceitem o pensamento científico muito antes de chegar à universidade. A ciência se desacreditou a si mesmo, trabalha para os políticos, fabrica armas, minta sobre os riscos da maconha, ignora os perigos do agente laranja, etc. As escolas públicas não funcionam. As abandonemos, que haja só escola privadas. Deixamos que os advogados da permissividade, o pensamento impreciso e o socialismo rampante destruíram o que em outros tempos foi um grande sistema educativo. O sistema escolar tem suficiente dinheiro. O problema é que os brancos, normalmente treinadores, que dirigem as escolas não contratam nunca, e digo nunca, a um intelectual. Preocupa-os mais a equipe de futebol americano que o programa e só contratam autômatos mais que medíocres. Amantes de Deus que tiram a bandeira para ensinar. Que tipo de estudantes pode sair de escolas que oprimem, castigam e ignoram o pensamento lógico? Liberar as escolas da mordaça do ACLU, Sindicato Americano de Liberdades Civis, ANER, Associação Nacional de Educação, e outros responsáveis pela falta de disciplina e competência nas escolas. Temo-me que não compreende absolutamente o país no que vive. A gente é incrivelmente ignorante e temerosa. Não toleram escutar uma nova ideia. Não entende? O sistema só sobrevive porque tem uma população ignorante e temente a Deus. Esta é a razão pela que muitas pessoas cultas estão sem emprego. Às vezes me pedem que explique aspectos tecnológicos ao pessoal do Congresso. Me criei. Neste país temos um problema com educação científica. Não há uma única solução ao problema do analfabetismo em ciência, ou em matemática, história, inglês, geografia e muitas das outras habilidades que nossa sociedade necessita. A responsabilidade recai sobre muitos pais, o público votante, os comitês escolares locais, os meios de comunicação, os professores, os administradores, os governos federal, estatal e local e, certamente, os próprios estudantes. Em todos os níveis, os professores se queixam de que o problema é dos cursos anteriores, e os professores de primeiro grau podem se desesperar-se com razão de ensinar a meninos com déficit de aprendizagem por culpa da desnutrição, a falta de livros em casa ou uma cultura de violência em que é impossível alcançar a tranquilidade necessária para pensar. Sei muito bem por própria experiência o benefício que pode reportar um menino ter uns pais com um pouco de cultura e capazes de transmiti-la. Uma série de melhoras, embora sejam pequenas, na educação. A capacidade de comunicação e a paixão por aprender em uma geração poderia propiciar melhoras muito maiores na seguinte. Penso nisto sempre que ouço o lamento de que os níveis escolar e universitários baixam ou que o título de licenciado não significa como mesmo antes. Dorothy Rich, uma inovadora professora do Yonkers, Nova York, opina que, mais importante que os temas acadêmicos específicos, é a formação de capacidades-chave, que segundo ela se incluem na seguinte lista: confiança, perseverança, atenção, trabalho em equipe, sentido comum e resolução de problemas. Ao que eu acrescentaria pensamento cético e capacidade de assombro. Ao mesmo tempo se deve nutrir e animar aos meninos com capacidades e habilidades especiais. São um tesouro nacional. Às vezes se criticam os programas para superdotados por ser elitistas. Por que não se consideram elitistas as sessões de prática intensiva de futebol, beisebol e basquete universitários e a competição entre escolas? Ao fim e ao cabo,
Só participam os atletas mais dotados. Neste país há uma dupla atitude muito contraproducente. O problema da educação pública em ciência e outras disciplinas é tão profundo que é fácil se desesperar se chegar à conclusão de que não resolverá nunca. E, entretanto, há instituições nas grandes cidades e pequenos povos que proporcionam uma razão para a esperança. Lugares que acendem a faísca, que despertam a curiosidade adormecida e avivam ao cientista que todos levamos dentro. O enorme meteorito de ferro metálico que tem você diante está tão cheio de buracos como um queijo suíço. Cautelosamente estire o braço para tocá-lo. É suave e frio. Lhe ocorre a ideia de que procede de outro mundo. Como chegou à Terra, o que ocorreu no espaço para que se amassasse tanto. A exposição mostra mapas de Londres no século XVIII, a extensão de uma horrível epidemia de cólera. Os habitantes de uma casa o contagiavam à casa vizinha, seguindo o curso da onda de infecção. Você mesmo pode ver onde começou. É como fazer de detetive, e quando encontra a origem, vê que é um lugar com bocas de lobo abertas. Lhe ocorre que o fato de que deva existir um sistema de saneamento adequado nas cidades modernas é uma questão de vida ou morte. Pensa em todas as cidades e povos do mundo que não o têm. Começa a pensar que talvez há uma maneira mais fácil, mais singela de fazê-lo. Arrasta-se por um túnel comprido totalmente às escuras. As súbitas curvas, subidas e baixadas, atravessa um bosque de coisas como plumas, miçangas, grandes bolas sólidas. Imagina o que deve ser a cegueira. Pensa no pouco que confiamos em nosso sentido do tato. Na escuridão e a calma, encontra-se sozinho com seus pensamentos. A experiência é estimulante. Examina uma reconstrução detalhada de uma procissão de sacerdotes que sobem a um dos grandes zigurates da Suméria, ou é uma tumba com pinturas fantásticas no Vale dos Reis no Antigo Egito, ou uma casa na Antiga Roma, ou uma rua de finais de século à escala real em uma pequena cidade dos Estados Unidos. Pense em todas essas civilizações, tão diferentes da sua. Se tivesse nascido nelas, parecer-lhe-iam completamente naturais e consideraria estranha nossa sociedade se de algum modo tivesse tido notícias dela. Apure o conta-gotas e cai uma gota de água sobre a platina do microscópio. Olhe a imagem projetada. A gota está cheia de vida. Seres estranhos que nadam, arrastam-se, tropeçam. Um grande espetáculo de perseguição e fuga, triunfo e tragédia. Este mundo está povoado por seres muito mais exóticos do que qualquer filme de ficção científica. Sentada no teatro, encontra-se dentro da cabeça de um menino de 11 anos. Olhe através de seus olhos. Vê suas típicas crises diárias. Briguentos maiores que ele. Adultos autoritários. Garotos que gosta. Ouça a voz que há dentro de sua cabeça. É testemunha de suas respostas neurológicas e hormonais a seu entorno social. E lhe ocorre perguntar-se como funciona você por dentro, seguindo as singelas instruções. Tecla as ordens. Como acabará a Terra se seguimos queimando carvão, petróleo e gás, e dobramos a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera? Quanto aumentará a temperatura? Quanto gelo polar se fundirá? Quanto subirão os oceanos? Por que verter tanto dióxido de carbono na atmosfera? Também como pode saber alguém que clima haverá no futuro? Fica a pensar. Quando era pequeno me levaram ao Museu Americano de História Natural de Nova York. Fascinaram-me os dioramas, representações vividas de animais e seus habitats em todo o mundo. Pinguins no gelo pouco iluminado da Antártida, okapis na luminosa savana africana, uma família de gorilas, com o macho golpeando o peito. Em um claro de bosque à sombra, um urso pardo americano de 3 metros de altura que me olhava fixamente erguido sobre suas patas traseiras. Eram imagens fixas de 3 dimensões captadas pelo gênio do abajur maravilhoso. Moveu-se o urso justo naquele momento. Pestanejou o gorila. Poderia voltar o gênio, desfazer o feitiço e fazer que aquela série maravilhosa de criaturas voltasse para a vida enquanto eu olhava boquiaberto. Os guris têm um desejo irresistível de tocar. Naqueles tempos, as 2 palavras mais repetidas em um museu eram não tocar. Faz décadas não havia quase nada tocável nos museus de ciência ou história natural.
nem sequer um lago simulado do que se pudesse agarrar um caranguejo e inspecioná-lo. O mais parecido a uma exposição interativa que conheci de pequeno eram as balanças do Hayden Planetarium. Uma para cada planeta, com meus mínimos 20 kg de peso na Terra. A ideia de que, se vivesse no Júpiter, pesaria 45, produziu-me certa satisfação. Por desgraça, na Lua só pesaria 3 kg. Seria quase como se não existisse. Hoje em dia se respira aos meninos a tocar, olhar, percorrer as ramificações de uma árvore de perguntas e respostas no ordenador, ou emitir ruídos curiosos e ver que aspecto tem as ondas de som, inclusive os que não se fixam em todos os detalhes da exposição, ou nem sequer lhe veem a graça, revistam tirar algo valioso. Quando a gente vai a estes museus se dá conta dos olhares de surpresa e assombro dos guris que correm de sala em sala com o sorriso triunfante do descobrimento. São realmente populares. O número de pessoas que vamos a exposições todos os anos é igual ao dos que vão ver partidos de beisebol, basquete e futebol profissionais juntos. Essas exposições não substituem a educação na escola ou em casa, mas despertam e produzem entusiasmo. Um grande museu de ciência inspira um menino a ler um livro, a seguir um curso ou a voltar outra vez ao museu para inundar-se em um processo de descobrimento. E, mais importante, aprender o método de pensamento científico. Outra característica gloriosa de muitos museus de ciência modernos é um teatro cinematográfico com filmes IMAX ou Minimax. Em alguns casos, a tela mede como 10 pisos de altura e envolve ao espectador. O Museu Nacional Smithsoniano do Ar e o Espaço, o mais popular da Terra, estreou em seu teatro Langlet algumas dos melhores filmes. Voar ainda me provoca um nó na garganta, apesar de vê-la visto 5 ou 6 vezes. Vi líderes religiosos de muitas confissões que, depois de ver Planeta Azul, converteram-se ali mesmo à necessidade de proteger o meio ambiente da Terra. Não todas as exposições e museus de ciência são exemplares. Alguns seguem sendo anúncios das empresas que contribuíram com dinheiro para promover seus produtos. Como funciona um motor de automóvel ou a limpeza de um combustível fóssil comparado com outro. Muitos museus que dizem ser de ciência são em realidade de tecnologia e medicina. Muitas exposições de biologia ainda têm medo de mencionar a ideia-chave da biologia moderna, a evolução. Os seres se desenvolvem ou surgem, mas nunca evoluem. Tira-se importância a ausência de humanos no registro fóssil de estratos. Não nos ensina nada da próxima identidade anatômica e de DNA entre os humanos e os chimpanzés ou gorilas. Não se mostra nada sobre as moléculas orgânicas complexas no espaço ou em outros mundos. Nem sobre experimentos que ensinem como se forma a matéria viva em enormes quantidades nas atmosferas conhecidas de outros mundos e a presuntiva atmosfera da Terra primitiva. Uma exceção notável, o Museu de História Natural do Instituto Smithsoniano apresentou em uma ocasião uma exposição memorável sobre a evolução. Começava com 2 baratas em uma cozinha moderna com botes de cereais abertos e outros mantimentos. Depois de umas semanas, o lugar se encheu de baratas, montões por toda parte, que competiam pela comida disponível, que agora era pouca. Ficava claro o benefício hereditário a longo prazo de uma barata um pouco mais adaptada que suas competidoras. Muitos planetários ainda se dedicam a assinalar as constelações em lugar de viajar a outros mundos e ilustrar a evolução de galáxias, estrelas e planetas. Também tem um projetor parecido a um inseto, sempre visível, que tuva a realidade do céu. Aqui possivelmente seja o maior acervo de museu que não se pode visitar. Não tem lá. George Wade é um dos principais criadores de modelos arquitetônicos dos Estados Unidos, especialista em arranha-céu. Também é um destacado estudioso da astronomia que tem feito um modelo espetacular do universo, começando com uma cena prosaica sobre a Terra, e seguindo um esquema proposto pelos desenhistas Charles e Ray Ames, balança progressivamente por fatores de 10 para nos mostrar toda a Terra, o Sistema Solar, a Via Láctea e o Universo.
Cada corpo astronômico está meticulosamente detalhado. A gente pode perder-se neles. É uma das melhores ferramentas que conheço para explicar escala e natureza do universo aos meninos. Isaac Asimov descreveu como a representação mais imaginativa do universo que vi jamais ou que se podia conceber. Passei horas percorrendo e cada vez vi algo novo que não tinha visto antes. Deveríamos ter versões disponíveis em todo o país. Para avivar a imaginação, a inspiração, o ensino. Em troca, o Sr. Ward não pode oferecer essa exposição a nenhum museu da ciência importante do país. Ninguém está disposto a lhe conceder o espaço que necessita. No momento de escrever estas linhas, encontra-se ainda abandonada, embalada em um armazém, a população de minha cidade, Ithaca, Nova York. Duplicação número até um total de 50.000 pessoas quando a Universidade do Cornell e o Ithaca College estão em funcionamento. Etnicamente diversa, rodeada de terra cultivada, sofreu, como grande parte do Nordeste dos Estados Unidos, a decadência de sua base manufatureira do século XIX. A metade dos meninos da escola elementar Beverly J. Martin, onde é nossa filha, vivem por debaixo do nível de pobreza. Estes meninos eram uma preocupação constante para dois professores de ciências voluntários, Debbie Levine e Lima Levine. Não lhes parecia correto que para alguns, quer dizer, para os filhos dos professores do Cornell, por exemplo, nem sequer o céu tivesse limites. Outros não tinham acesso aos poderes liberadores da educação científica. Na década dos 60 começaram a fazer visitas regulares à escola arrastando seu carrinho de biblioteca cheio de produtos químicos domésticos e outros artigos familiares para transmitir algo da magia da ciência. Sonhavam criando um espaço no que os meninos pudessem ter uma sensação pessoal, de primeira mão, da ciência. Em 1983, Levine e Levine puseram um pequeno anúncio em nosso periódico local convidando a comunidade a comentar a ideia. Apresentaram-se 50 pessoas. Deste grupo saiu o primeiro comitê de diretores do centro científico. Em um ano conseguiram um espaço para expor no primeiro andar de um edifício de escritórios que estava por alugar. Quando o dono encontrou um inquilino que pagava, empacotaram os girinos e o papel girassol e os levaram a outro local vazio. Fizeram mais traslados a outros armazéns até que um homem da Ithaca chamado Bob Leaters, um arquiteto conhecido em todo o mundo pelo inovador desenho de campos de jogo comunitários, riscou e doou os planos para um centro científico permanente. As empresas locais ofereceram o dinheiro suficiente para adquirir um solar abandonado da cidade e contratar um diretor executivo, Charles Trautmann, engenheiro civil do Cornell. Leaters e ele foram à reunião anual da Associação Nacional de Construtores em Atlanta. Trautmann explica que contaram a história de uma comunidade decidida a fazer-se responsável pela educação de seus jovens e conseguiram doações de muitos artigos-chave como janelas, claraboias e madeiras. Antes de começar a construir se teve que derrubar parte da velha cabana que havia no solar. Os membros de uma fraternidade do Cornell se prepararam. Providos de cascos e martelos demoliram a casa alegremente. É o tipo de coisas que revistam nos trazer problemas quando as fazemos, diziam. Em 2 dias tiraram 200 toneladas de escombros. O que seguiu foram imagens surtas diretamente de uma América que muitos de nós tememos que tenha desaparecido. Seguindo a tradição da construção de estábulos dos pioneiros, todos os membros da comunidade, pedreiros, doutores, carpinteiros, professores universitários, encanadores, granjeiros, os mais jovens e os mais velhos, todos se arregaçaram para começar a construir o centro científico. Manteve-se um horário contínuo de 7 dias à semana, diz Trautmann, para que todo mundo pudesse colaborar em qualquer momento. Todos recebiam uma tarefa. Os voluntários com experiência construíram escadas, puseram chãos e azulejos e cortaram as janelas. Outros pintaram, cravaram pregos e transportaram fornecimentos. Umas 2.200 pessoas da cidade dedicaram mais de 40.000 horas. Aproximadamente 10% do trabalho de construção foi realizado por pessoas condenadas por delitos menores,
preferiam fazer algo para a comunidade que ficar no cárcere com os braços cruzados. 10 meses depois, Ítaca tinha o único museu de ciência do mundo construído pela comunidade. Entre as 75 exposições interativas que destacam os processos e princípios da ciência se encontram o Magicon, um microscópio que os visitantes podem usar para refleti-lo em um monitor de cor e fotografar qualquer objeto com um aumento de 40 vezes. A única conexão pública do mundo com a Rede Nacional de Detecção de Raios apoiada em um satélite. Uma câmara fotográfica de 1,80 m por 3 metros em que se pode entrar. Um fóssil semeado com xisto local onde os visitantes procuram fósseis de 380 milhões de anos e se podem ficar os que encontram. Uma jiboia constritora de 2,5 metros de comprimento chamada Spot, uma série assombrosa de outros experimentos, ordenadores e atividades. Levin e Levine ainda estão ali, ensinando como voluntários a tempo completo aos cidadãos e cientistas do futuro. A Fundação deu Itualace Ridas de Geste dá apoio e extensão a seu sonho de chegar a meninos que do contrário teriam acesso negado que lhes corresponde por direito à ciência, através do Programa Nacional da Fundação Iolta Livre. Os adolescentes da Ítaca recebem uma intensa tutoria para desenvolver sua capacidade científica, resolução de conflitos e habilidades trabalhistas. Levin e Levine acreditaram que a ciência devia chegar a todos. Sua comunidade esteve de acordo e se comprometeu a realizar o sonho. No primeiro ano visitaram o Centro de Ciências 55 mil pessoas dos 50 estados e 60 países. Não está mal para uma cidade tão pequena. Faz que alguém se pergunte o que poderíamos chegar a conseguir se trabalhássemos todos unidos na criação de um futuro melhor para nossos filhos.